Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Observe isso. Deixa eu te mostrar isso. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 9. Atos 9, amém? A partir do verso de número 1, diz assim: E Saulo, o Saulo de Tarso, ou Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra quem? Contra os discípulos quem que Paulo queria matar? Fala forte, irmão. Quem que Paulo queria matar? Discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses caminho, os discípulos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, olha o que a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a resposta de Saulo, verso 5, e disse ele: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora olha para mim, Paulo estava perseguindo Jesus? Quem que Paulo de fato estava perseguindo? Mas presta atenção, quando Paulo perseguia os discípulos, o que ele não sabia é que perseguir discípulo de Jesus é igual a perseguir Jesus. Os irmãos estão aí, irmãos? Tudo que você faz para um discípulo de Jesus, você faz para o próprio Jesus. Paulo acreditava estar perseguindo homens, mas na verdade ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Os irmãos estão aí? Sim ou não? Olha que interessante, irmãos. Nós estamos falando de gente que vai ser recompensada porque recebeu os discípulos, cuidou dos discípulos, deu de comer aos discípulos, ajudou eles nas suas enfermidades, nas suas prisões. Pessoas que não conheceram de fato a Jesus, como Paulo não conhecia Jesus, mas ao se envolver com os discípulos de Cristo, se envolveu com o próprio Cristo. Os irmãos estão aí? Quem persegue discípulo de Jesus, persegue a Jesus. Quem faz alguma coisa para um discípulo de Jesus, faz para o próprio Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Capítulo 10, verso 5. Os irmãos estão aí? Olha só. E Jesus enviou esses 12. O que Jesus fez? Enviou. Amém? Jesus vai dar muitas orientações para eles. Lá no verso 14, ainda é a mesma conversa, Jesus está falando para eles. O texto diz assim, Mateus 10, 40. Os irmãos estão aí? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me... Olha para mim, estou enviando vocês, os 12, amém? Nesses 12 aqui, irmão, Judas está no meio, amém? Presta atenção, eles foram enviados. Se alguma casa recebesse eles, estava recebendo o próprio Jesus. Consegue entender? E também recebendo quem enviou Jesus. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Você não sabe o quão poderoso é você receber uma célula em casa. Consegue entender isso? Quem recebe os discípulos, recebe o próprio Jesus. Você não sabe o quanto de recompensa isso vai dar para você no reino. Porque você está recebendo os discípulos de Cristo que foram enviados. Os irmãos estão aí, irmãos? Olha que interessante, verso 41. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, reconhecendo que a pessoa é profeta,
receberá recompensa de profeta. Olha para mim, a pessoa é profeta que recebeu? Não. Profetizou alguma vez na vida? Ela está na casa dela, amém? Aí chegou um profeta, ela nunca profetizou, não é profeta, não sabe nem o que é isso. Mas aí chegou um profeta e a pessoa recebe aquela pessoa como profeta, honra aquela pessoa como profeta. O que ela vai receber no dia que ela for julgada? Recompensa de profeta, sem nunca ter sido profeta ou nunca ter profetizado na vida. Observe, continuando. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de... Olha para mim, irmão. O cara está na casa dele, ele é justo? Não, é tudo atrapalhado. Você consegue entender? Tudo atrapalhado com a vida. Aí, por algum motivo, um justo chega à sua casa, e ele recebe o justo, reconhecendo que a pessoa é justa, honrando ela como alguém justo. O que ela vai receber no dia do julgamento? Recompensa de, sem nunca ter sido justo. Os irmãos estão aí? Verso 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de meus discípulos, ou seja, sendo meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Tudo que você fizer para um discípulo do Senhor te será recompensado. Os irmãos estão aí? Olha só que maravilha, irmão. Vem a célula para a sua casa, amém? E os irmãos são meio folgados, né? Meio bagunceiros, e vamos lá, e aí você faz o lanche, e você serve, né? E um suco, e aguinha gelada, os irmãos estão ali, né? E aí os irmãos vão embora, você fala, poxa vida, os irmãos só vieram aqui sujar a minha casa. Deixa eu dizer para você, no dia do tribunal de Cristo, se Jesus disse a verdade, e Jesus só fala a verdade, se você tiver dado um copo de água fria que seja, você não vai ficar sem recompensa. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Agora olha para mim, diga assim, o inverso é verdadeiro. Observe, verso de número 11. Em qualquer cidade ou aldeia que entrades, procurai saber nela quem seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retires. Olha só, chegou na cidade, procure alguém que seja digno de receber vocês. Encontrou alguém, vai para esta casa. Observe, e quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Preste atenção. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Por quê? Em verdade vos digo que, no dia do juízo, do julgamento, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você sabe o que é Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Uma cidade que Deus precisou destruir com saraiva e fogo, de tão perversa que era a cidade. Deus enviou os anjos para Sodoma, e os caras eram tão pervertidos que eles queriam ter relação sexual com os anjos. Haverá menos rigor para essa cidade do que para alguém que não recebeu um discípulo enviado pelo Senhor. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Preste atenção, irmão. É uma responsabilidade grande ser discípulo do Senhor, porque junto com a sua vida, anda também a recompensa de Deus ou o juízo de Deus. Consegue entender? Acredite em mim, existem lugares que eu evito de ir. Por quê, pastor? Porque eu sei que eu não vou ser bem recebido.
e eu sei que as pessoas não vão me receber. Consegue entender? Às vezes vem um irmão aqui e fala: pastor, tem lá o meu tio que está precisando muito, que o senhor vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. A minha pergunta é sempre uma: ele quer me receber? Por quê, pastor? Porque o senhor não gosta de fazer visita? Também. Mas, principalmente porque se eu for até lá, e ele não me receber na casa dele, eu estou trazendo juízo sobre ele. Porque no dia do juízo, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa casa. Consegue entender? Jesus deixou claro: olha, vocês vejam casas que sejam dignas para vocês entrar, porque senão, vocês vão andar por aí trazendo juízo sobre todo mundo, porque vocês vão em lugares que não serão recebidos. Os irmãos estão aí, irmãos? Consegue entender? Olha para mim, o apóstolo Paulo nos orienta que nós deveríamos ser hospitaleiros. Diga assim: por quê? Porque muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa, diz ele. É sério isso? O que eu faço para um discípulo, eu faço para o próprio Cristo, e eu vou receber a recompensa, seja o bem, ou seja o mal. Aí você imagina esse povo que está matando o crente lá no Oriente, degolado. De quando em quando eles soltam um vídeo, 10, 12 crentes cristãos, e eles pegam a faca e degolam todos. O que você acha que eles vão receber no dia do juízo? E a Bíblia diz que esse povo que está morrendo, está clamando por justiça diante de Deus. Abre lá, Apocalipse. Os irmãos estão aí? Capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 9, amém? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão pedindo o quê? Vingança. Porque eles foram mortos por causa do testemunho que deram. Testemunharam de Jesus Cristo e foram mortos. E agora estão debaixo do altar clamando e Deus vai ouvi-los. E vai vir para a terra para julgar o sangue deles. Os irmãos estão aí? Volta lá, Mateus 25. Vamos terminar a palavra. Quem são os que estão à direita? São aqueles que receberam os discípulos de Cristo durante a grande perseguição que vai haver. Deram de comer, deram de beber, visitaram na enfermidade, socorreram. Quando Jesus Cristo voltar na sua glória, e Ele vai colocar as nações diante deles, esses que socorreram uma igreja perseguida, vão receber recompensa do Senhor, porque receberam os discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Agora tem os da esquerda. Amém, irmãos? Vamos lá. Olha lá, 41. E também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Por que nós vamos para o fogo eterno? 42. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me... Olha o espanto deles. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Quando foi? Nós nunca te vimos. Verso 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo,
que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Os irmãos estão aí? Diga assim: quando eu faço a um discípulo, eu faço a Cristo. Diga assim: quando eu não faço a um discípulo, eu não faço a Cristo. E as nações serão julgadas por aquilo que fizeram aos discípulos, a igreja que será perseguida. Amém, irmãos? Preste atenção. Gente que não conheceu Jesus vai ser salva nesse dia. Por quê? Porque socorreu um dos pequeninos. Socorreu os discípulos do Senhor. Olha para mim, irmãos. Nós estamos vivendo a melhor fase da igreja. Nós estamos vivendo a melhor fase da igreja no melhor lugar da igreja, que é o Brasil. Aqui você pode fazer o que você quiser para o Senhor, no máximo vão achar que você é louco. Mas acredite, está para vir uma perseguição aí, onde não vamos poder cultuar, não vamos poder nos reunir. Eu estou para ir agora, estou acertando para ir, e vendo se eu vou conseguir ir. Eu estou para ir para a Turquia e para o Uzbequistão. Eu já falei para os irmãos do projeto que está em andamento aí, de repente, para a gente traduzir uma Bíblia, para um idioma que ainda não foi traduzido. No Uzbequistão, por exemplo, são proibidas reuniões como essas. Você não pode juntar pessoas, você não pode reunir pessoas. Se reunir, todos são presos. Ou você é deportado ou torturado. Se você cair na mão dos mais radicais, você é morto mesmo. Na Turquia, a mesma coisa. Existem cidades que são livres, mas cidades que são... Nós vivemos no melhor lugar para o Evangelho, irmãos. Aqui, olha, no máximo o vizinho de quando em quando chama a polícia por causa do barulho. Tirando isso, nós não temos perturbação nenhuma, podemos servir ao Senhor livremente. Mas acredite em mim, vai vir uma perseguição. Vai vir uma perseguição. A Bíblia diz que haverá uma perseguição. E nesse tempo, a igreja vai ficar desamparada. Os crentes vão ficar desamparados. E as nações que receberem esses crentes, e as nações que ampararam esses crentes, serão recompensados no dia que Jesus Cristo voltar no tribunal das nações. Amém, irmãos? Conseguiu entender isso, sim ou não? Conseguiu compreender? Ficou claro? Glória a Deus. Domingo que vem vamos começar a falar sobre a grande tribulação. Vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre o falso profeta, e vamos falar sobre o tempo que está por vir. Eu acredito, irmãos, que não vai demorar muito. Eu creio numa reviravolta rápida, quando o assunto é governo mundial. Nós já temos aí líderes clamando por um governo mundial. Nós já temos líderes trabalhando para que haja paz no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, entre Israel e os árabes. Nós temos aí um Papa que assim, tem cooperado muito para que o fim venha. Amém, irmãos? Precisamos ficar atentos e precisamos entender e compreender o mais rápido possível o que está prestes a acontecer, para que, em acontecendo, e você não for levado no rapto, não for levado e ficar para a grande tribulação, que você possa saber o que está acontecendo, e que você possa saber também que vale a pena perseverar até o fim, e se for necessário perder a vida, para que você possa conquistar o reino dos céus. Amém?